Aleluias. Graça e paz, amados. Estamos aqui mais uma vez para trazer para você a palavra do Senhor, para vivermos juntos a palavra do Senhor, para nos alimentar da palavra do Senhor. E eu convido você nessa noite, na sua casa, a estar comigo aqui, vivendo, aprendendo, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Eu agradeço a você que abriu a sua porta, para que o Ministério Apostólico Família de Deus pudesse estar entrando com a palavra de Deus para o seu coração, para o nosso coração, para estarmos vivendo uma comunhão viva e verdadeira diante do Senhor. Uma comunhão com a palavra, uma comunhão não de pensamentos humanos, não de filosofias, mas pelo Espírito Santo de Deus. Agradeço a você e que a sua família seja abençoada nessa noite com essa palavra. Que você seja tocado por essa palavra, que você possa receber essa palavra, em nome de Jesus. Eu quero estar orando para a gente começar nessa noite. Deus Todo-Poderoso, nós exaltamos, glorificamos o Teu santo nome. Agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos, ó Pai, aprendendo a Tua palavra. Pela oportunidade, ó Pai, de estarmos, ó Pai, fazendo, ó Pai, essa live. Sim, ó Deus, onde corações serão alcançados, vidas serão transformadas, lares serão abençoados com essa palavra. Sim, ó Deus, porque a palavra não é minha, a palavra não é do ser humano, mas a palavra vem do Senhor. É um direcionamento do Senhor para as nossas vidas. E nós te agradecemos, a Deus, nessa noite, porque, ó Pai, recebemos a palavra do Senhor em nosso coração. Seja adorado, seja bendito e seja bem-vindo ao nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar trazendo para nós, nessa noite, a palavra que está no livro de Números, capítulo 13. Eu queria trazer para nós, sobre a questão do medo, do temor e do pânico. São três palavras que podemos dizer que são sinônimos, mas não são a mesma coisa, não são usadas nos mesmos sentidos. E Deus tem me incomodado com essa palavra, sobre a questão do medo, sobre a questão do pânico, sobre a questão do temor, que o ser humano, que nós estamos vivendo, e nós vivemos não só por causa dessa pandemia, mas muitos de nós dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor, não sabemos distinguir e não sabemos viver como convém aquele que busca a palavra do Senhor. Então eu quero convidar a você a estar atento à palavra dessa noite, a compreender a dimensão do medo, a compreender a dimensão do temor, a compreender a dimensão do pânico, para que você saiba que quando a palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ela está dizendo que Deus, na sua vida, e você na presença do Senhor, não há limites para a ação dEle. Quando nos prostramos diante do Senhor, não há limites para a ação dEle. Não há muralhas que ficam de pé. Não há mares que não se abram. Não há tempestade que não passe. Diante da palavra, do poderio do nosso Deus. Então eu queria convidar a você que esteja atento, ouvindo essa palavra, recebendo essa palavra no seu coração, para estar comigo, vivendo um novo tempo, uma nova dimensão da graça do Senhor. E eu quero trazer também, confessar para você que toda vez que a gente sobe no altar, há um temor no coração da gente. Todo aquele que vai trazer um versículo da oferta, todo aquele que vai ministrar a palavra, todo aquele que vai falar de uma abertura, todo aquele que vai cantar um testemunho, há um frio no seu interior. Há um temor, porque nós sabemos que estamos lidando com aquele que está observando todas as coisas. Que o direcionamento é dele, que a palavra é dele, e que o que vai sair das nossas bocas tem que ser rios de água viva. Tem que ser água viva, queridos. Ainda que seja uma água tempestuosa, uma água firme, uma água dura para corações, ainda tem que ser rios de água viva. Porque quando vem a chuva, ela pode vir e trazer aquela suavidade nas plantas, e as plantas reverdecerem, e os pássaros cantarem. Mas também com a chuva vem as enxurradas, que trazem tristeza e dor. Então nós temos que saber que tudo vem do Senhor.
E eu quero trazer isso para nós nessa noite. Antes de eu começar, eu quero trazer definições. Temor, sentimento de profundo respeito e obediência. Isso é temor. O temor, medo e o pânico são três coisas diferentes que podem andar juntas, mas são diferentes. Quando a gente fala de temor, significa que existe uma autoridade acima de mim. Pode ser Deus, pode ser o pastor, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser um policial. Há uma autoridade em cima de mim. Eu não tenho medo da autoridade, eu tenho um temor pela autoridade. Então nós temos que aprender o que é temor. Temor significa que eu respeito aquela autoridade. Eu não tenho medo dela. Eu respeito aquela autoridade porque ela tem autoridade sobre a minha vida. Naquele momento, naquela ação, ela tem autoridade sobre a minha vida. Isso é temor. E nós temos o medo, estado afetivo que suscita pela consciência do perigo e que, ao contrário, suscita essa consciência. Quando a gente fala de medo, a gente fala de alguma coisa que passamos momentos de perigo. Vou citar um exemplo muito simples. Você está passando na rua e de repente alguém abre um portão e sai um pitbull, já com os dentes à mostra, mostrando raiva. Aquilo é uma situação de perigo. Então você tem medo. Não é respeito, não é temor, é medo do que ele pode fazer com você. Você está passando num caminho e vê uma cobra, você tem medo do que ela pode fazer com você. Então são duas coisas diferentes. E nós temos por último aqui o pânico, que assusta ou amedronta sem motivo determinado. O pânico significa que você está com medo acima do normal, a ponto de estremecer os seus ossos, a ponto de estremecer a sua perna, a ponto de você não conseguir, às vezes, nem sair do lugar. Isso é pânico. Tem pessoas que o pânico chega a tanto que elas chegam a desmaiar de pânico. O medo não faz a pessoa desmaiar, mas o pânico faz. Entende? Então, queridos, nós temos que entender essa diferença. Por que eu estou citando isso? Porque na palavra do Senhor nós temos essas três ações mostradas em vários lugares da Bíblia. Mas eu queria trazer números. Números, ele cita duas coisas. Ele cita o medo e mostra que as pessoas perderam o temor. Então eu queria que você seguisse aí comigo. Números capítulo 13, a partir do versículo 1, diz o seguinte: E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim, Moisés enviou-os de certo ao deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes de Israel. Pula aí comigo para o versículo 16. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviara para espiar a terra. E Moisés deu a Oxeá, Bim, Oséias, filho de Num, o nome de Eshua, Josué. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã, e lhes disse: subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso, se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas. Pula lá para o 25, versículo 25. Ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação, ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, a terra onde
também emana leite e mel, eis os seus produtos. Contudo, o povo que a habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam a região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos, herdamo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que a haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel. Difamaram a terra que haviam observado. A terra para o qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a eles, gafanhotos. Vamos entrar no capítulo 14, versículo 1. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito naquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão, e clamaram: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. Até aí. Graças seja dado ao Senhor por essa palavra que Ele nos trouxe. Que a palavra dEle possa verdadeiramente transformar o nosso interior, mudar a nossa estrutura, em nome de Jesus. Então o que nós temos aqui, queridos? Resumindo a história. Terra de Canaã, os judeus tinham saído do Egito, visto milagres dos 10 mandamentos, visto o mar vermelho se abrindo, a água saindo da rocha, maná dos céus, cordoniz dos céus, água amarga se transformando em água doce no deserto. E chegou ao Rio Jordão, ali próximo ao Rio Jordão, e viram a terra de Canaã. Essa terra de Canaã era a mesma de Jacó quando ele desceu para o Egito, que teve aquela época de seca, e Jacó desceu para o Egito. E os 400 anos que o povo ficou ali no Egito, outros povos dominaram aquela terra e cultivaram aquela terra. Deus preparou aquela terra através dos outros povos para que os judeus pudessem habitar naquela terra depois de 400 anos. Olha como Deus trabalha. Mas vamos nos ater aqui à palavra. Então a palavra de Deus nos diz no começo. Pediu a Moisés, disse a Moisés: envia homens líderes da família. Eram 12 tribos, então eram 12 líderes. Não era qualquer um, queridos. Ele não pegou um qualquer e falou assim: não, vem cá você. Vem cá. Não, queridos. Não teve eleição, queridos. Foram líderes. Quando a gente fala a palavra líder, está falando pessoas capazes, pessoas conscientes, pessoas com sabedoria, pessoas que lideram uma família. E quando a gente fala de família aqui, queridos, nós não estamos falando de família, não. Igual hoje, de 10 pessoas, 5 pessoas, não. Nós estamos falando de líderes de família que eram povos naquela época. Então nós podemos colocar aqui, nada, famílias ali de 1000 pessoas. Porque a gente está falando de líderes, de patriarcas, de homens que coordenavam, que tinham autorização para mandar prender, para mandar soltar, se fosse no caso, para corrigir, para aconselhar pessoas que eram líderes. E eu chamo a sua atenção nessa noite. No Novo Testamento, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo veio sobre nós. Foi dado a todos em Pentecoste, no livro de Atos. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, há o Espírito Santo agindo na sua vida. E nós temos aqui homens naquela época que eram líderes, mas não tinham o Espírito Santo sobre eles. Eu quero que você pegue isso aí para você. Naquela época, os homens eram líderes, só tinham conhecimento humano para liderar. Não tinha o Espírito Santo sobre a vida deles. Hoje, você e eu temos esse privilégio de termos o Espírito Santo agindo em nossas vidas, nos direcionando nas decisões que nós devemos tomar. Amém? Então, lembra disso aí. E ele diz o seguinte, no versículo 17: e Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã, e lhes disse: subi pelo Neguebe,
em seguida atravessai a região montanhosa. Queridos, quando ele disse para ir, ele não disse para ir daqui ali no Eldorado, daqui ali. Não, queridos. Quando fala para espiar, era locais longe. Vamos colocar um exemplo bem simples, bem simples. Isso aqui era mais ou menos 2, 3 dias de caminhada. Porque eles estavam no lugar longe. Então imagine isso aí. Então, lógico, eles levaram suprimentos, né? Para a caminhada, para esse trajeto. E eram homens, queridos, que um tinha que ajudar o outro. Ou seja, não tinha idosos e não tinha crianças. Eram apenas homens prontos para estar espiando. Espia, queridos, significa que vai fazer algo secreto. Significa que vai saber ir ali nas escondidas. Tanto que todos os 12 voltaram. Então eram homens com sabedoria. Eu chamo a sua atenção agora. O Espírito Santo te faz sábio. Porque a palavra do Senhor nos diz também: aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor que dá de graça. Então você que é servo do Senhor, se tem alguma área na sua vida que não te ensina, que não te mostre, que deixa você turvo, fala com o Senhor. Senhor, me dê sabedoria para agir nessa área. Se é financeiro, se é sentimental, se é social, se é lá no trabalho, não interessa. Fala com o Senhor. Senhor, me dê sabedoria para saber agir. E o Senhor vai te dar um direcionamento. Mas continuamos aqui com a palavra. Eu não quero cansar os irmãos. 18. Então observai como é a terra, como é o povo que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Então o primeiro cuidado que Moisés deu para eles, você vai olhar o seguinte, porque nós vamos invadir a terra. Então qual que é a nossa primeira preocupação? Como é que é esse povo? É um povo pequeno que a gente consiga vencer? É um povo que não está acostumado com batalhas? Ou é um povo que já está acostumado com batalhas? É um povo grande? Vamos supor para nós aqui, que havia ali, né, no povo, no meio dos judeus, 10 a 15 mil pessoas. Tá? Então, o que eles poderiam pensar? Não, nós temos que ir lá ver, porque se tiver 100 mil pessoas, 100 mil homens de guerra, a nossa batalha vai ficar dura. Entende? Mas eu queria que você não perdesse a atenção daquilo que eu falei lá no começo. A terra de Canaã é a mesma terra que Deus deu a Abraão lá atrás, que estava lá Jacó, e desceu para o Egito porque teve seca na terra. É a mesma terra. Amém? Então, ou seja, a terra pertence a Abraão. Se pertence a Abraão, pertence a Isaac, pertence a Jacó, pertence ao povo judeu. É a mesma terra. Então nós temos que ter isso no foco. Tá? Deus deu ao povo a descendência de Abraão. Não tem outro dono. Ainda que tivesse pessoas lá, a terra pertence à descendência de Abraão. Amém? Fique com isso no foco. Então, Moisés falou com eles, vê como é que é esse povo lá. É numeroso, é forte, estão acostumados com batalhas, estão preparados, né? Aí ele coloca ainda, se a terra em que vive esse povo é boa, é ruim, e as cidades em que eles moram são cercadas por muros ou fortificadas? Queridos, quando eles foram visitar lá, espiar essas terras, queridos, não era uma cidade não. É como se ele saísse de São Paulo e circulasse Minas Gerais. Não, vamos fazer o contato que Minas Gerais é maior. Como se ele saísse de Minas Gerais, fosse para São Paulo e circulasse São Paulo para ver como eram as cidades em São Paulo. Entende? Fechada, murada. Eram várias cidades, vários povos ali. Não é aqueles sítios aqui embaixo. Então eles tinham que observar tudo, eles tinham que passar cidade por cidade e ver. Então o que eles fizeram? Vamos imaginar que foram como viajantes, passando por cidades e cidades para ver como era aquele povo. Dialogando, vendo, observando. A obrigação do espia é isso. A sua obrigação, quando Deus te dá algo para fazer, quando Deus te dá um motivo para interceder, é espionar o território. Entende? Quando você vai fazer uma visita a um irmão, espiona o território. Vê como está a situação da vida daquele irmão. Não estou falando espionar para fazer crítica,
mas espionar para ver como está a situação dele. Se ele está em batalha espiritual, se é uma necessidade financeira, se é um problema familiar, que você possa orar e interceder. É obrigação sua como cristão. É sua obrigação como cristão. Você não tem que ir lá observar e vir cacotar para o pastor, não, queridos. Às vezes Deus te mandou ir lá exatamente para interceder, exatamente para quebrar um grilhão que está na vida, na casa daquela pessoa. É sua obrigação. Então vocês têm que estar munidos dessa oração. Vocês têm que estar preparados. Amém? Então os espias estavam ali para isso. Observava aquele povo. Passava de cidade em cidade. Via como era aquele povo. Se estavam preparados para a batalha. Se eram muitos homens, se eram mais mulheres do que homens, se eram mais crianças do que homens. Se tinha muros em volta da cidade. Então esse era o objetivo. Continue comigo, versículo 25. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Olha quantos dias eles demoraram, 40 dias. Quantos anos eles ficaram no deserto? 40 anos. 40 anos. Quantos dias Jesus ficou no deserto? 40 dias. Entende? Olha o significado aí do 40. 40 dias Jesus ficou no deserto. Jesus estava espionando alguma coisa? Não. Ele estava em oculto conversando com Deus. Conversando com o Pai. É necessário você ter um período de dialogar com o Pai. É necessário você ter um tempo para conversar com Deus. É necessário que você tenha um tempo para que Deus entre no seu interior e te revele coisas maravilhosas. Ou coisas ruins que você precisa consertar. É necessário, queridos. A palavra do Senhor é interessante. Jesus ficou 40 dias no deserto. Mas tem um versículo interessante que diz assim, num dos livros lá, do Novo Testamento, que diz assim, os discípulos foram à casa de Jesus pela manhã procurá-lo. Aí diz assim, como era de costume, Jesus estava no deserto orando. Jesus levantava cedo e ia para o deserto conversar com Deus. Eu estava conversando com o missionário Haldson lá em casa, hoje, saiu até esse tipo de assunto. Temos que parar de mistificar Jesus. Jesus era homem, a palavra de Deus diz que ele veio como homem e foi tentado de todas as formas como homem. Então para de mistificar Jesus. Mas Jesus era filho de Deus, você também é filho de Deus. Jesus estava como homem. Quando a palavra do Senhor nos diz que ele foi tentado de todas as maneiras, é todas. Ou seja, no coração dele também apareceu desejos. E ele reprimiu os desejos porque ele tinha que cumprir uma palavra de Deus na terra. Que era vir e morrer na cruz. Então ele não tinha tempo para isso. O objetivo dele não era sentir prazeres, o objetivo dele não era viver os prazeres do mundo. Era cumprir um propósito de cruz. Então para de justificar, para de dizer, não, mas eu não consigo, mas Jesus conseguiu. Tudo que Jesus passou, nós conseguimos passar. Nós temos que aprender isso, queridos. Nós temos que saber dividir Jesus de Cristo. Jesus até a morte de cruz. Cristo a partir da ressurreição. Então você tem que parar, nós temos que parar de mistificar Jesus. E Jesus era um homem. Homem. Quando você começar a ver Jesus como homem, você vai aprender a falar, se Jesus passou, eu também posso passar e ser vencedor. Porque a palavra de Deus nos diz, em todas as coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Entende? Então é necessário eu aprender que Jesus como homem venceu. Eu como homem consigo vencer. Você como mulher de Deus consegue vencer. Não tem essa desculpa de mais, não tem mais. Conseguimos vencer. Porque Jesus venceu e nos mostrou que é possível. A diferença, como eu disse aqui, era normal ele sair e ter uma comunhão com Deus. Era normal ele sair e conversar com o Pai, pedir instrução com o Pai. Se isso não é normal na sua vida, é lógico que você vai cair. É lógico que você vai viver de tropeço. Porque não é normal na sua vida ter uma intimidade com Deus.
A sua intimidade com Deus preserva a sua fé. E preservando a sua fé é mais difícil que você caia. É mais difícil que você tropece. Então temos que aprender isso, queridos. Sermos mais como Cristo. Sermos mais como Jesus. E chegarmos ao nível de Cristo, que é a estatura de varão perfeito. Amém? Continuando aí, vem comigo. 40 dias, queridos. Indo e voltando 40 dias. 26. Vieram Moisés, Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida. E lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. Queridos, no versículo 24 fala que eles pegaram o cacho de uva que gastaram 2 homens para carregar. Queridos, já vi pessoas ministrando e dizendo que eram uvas do tamanho da laranja. Mentira, não era do tamanho da laranja. Era uva do tamanho de uva. A diferença é que o cacho era grande, e se uma pessoa só pegasse, quem já pegou uva sabe disso, as uvas saem fácil do cacho. É uma fruta muito melindrosa, então ela desprende fácil do cacho. Por isso que gastou 2 pessoas para carregar. Então para de inventar coisa que não tem na Bíblia. Ah, é do tamanho da laranja. Não era o tamanho da laranja. Era uva do tamanho de uva. O cacho era grande, mas era uva do tamanho de uva. Amém? Se você vê alguém falando, nossa, eram as uvas grandes. Não era do tamanho de uva mesmo. Tá? Então você vê coisa interessante. Apresentaram os frutos da terra. Uvas, queridos. O que simboliza a uva em nossas vidas? Uva está ligado a vinho. Vinho está ligado à alegria. Está ligado ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos traz alegria. A presença do Espírito Santo de Deus, fora várias outras coisas, ela nos traz alegria. Então, quando eles apresentaram os frutos, eles estavam dizendo, nessa terra haverá alegria. Olha que coisa tremenda, queridos. Voltaram depois de 40 dias mostrando que naquela terra tinha alegria. Queridos, como é que não vai mostrar alegria? No Egito era escravidão, era chicote, fazer tijolo, em troca de comida. Não era para ficar rico, não tinha salário, eles eram escravos. No deserto, era deserto. Tinha maná, tinha codornizes, mas era deserto. Então, quando eles voltam, eles falam assim, nessa terra tinha alegria. E voltando àquilo que eu falei, terra de Abraão, terra de Jacó. Entende? Vamos lá atrás em Abraão. Houve uma divergência entre Ló e Abraão. E Abraão falou assim, escolhe um lado, se você escolher um lado, eu vou escolher o lado direito, eu vou para o esquerdo. Se você escolher a esquerda, eu vou para o direito. Escolhe um que eu vou para o outro lado. Ló escolheu toda a maravilha da terra do lado que ele queria. Graminha verde, cidades bonitas, bem fortificadas, bem reestruturadas. E Abraão ficou com o lado ruim. Esse lado ruim também é o lado ruim de Jacó, que deu uma seca enorme, só o Egito tinha alimento. Entende? Lembra do que eu falei? Deus colocou esses povos para preparar a terra para o povo judeu. Deus pode preparar o emprego para você do jeito que você quer. Deus pode preparar o marido para você do jeito que você quer. Deus pode preparar uma esposa do jeito que você quer. Deus pode preparar filhos do jeito que você quer. Não existe nada que Deus não possa fazer por você. Queridos, temos que ter isso em mente. Tem que ter isso no seu coração, queridos. Você deve estar perguntando, mas onde é que está o pânico, o medo? Vai chegar lá. Vai chegar lá. Mas eu quero que você tenha atenção nisso aqui. Onde há o Espírito Santo de Deus, queridos, há liberdade. E essa liberdade traz alegria em nosso ser. Então você tem que ter isso no seu coração. Cada palavra, cada ação dessa aqui nos mostra a ação de Deus de maneira minuciosa. O cuidado de Deus de maneira minuciosa com o povo judeu.
que estava saindo do momento de 400 anos de escravidão, 40 anos no deserto, precisava de alegria, precisava de um repouso. Então segue aí comigo ainda. 27. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra o qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Deus tinha falado isso lá atrás com Abraão. Te darei uma terra que emana leite e mel. Quando ele falou com Abraão para sair da terra de Ur dos Caldeus, do meio da parentela dele. Mana leite e mel. Queridos, quando Deus diz que a terra mana leite e mel, Ele não está falando de uma terra que produz sem você trabalhar. Amém? Então você que está orando por emprego, não vai orar por emprego que onde você não tem que trabalhar, não, que não existe isso não. Você tem que trabalhar, ué. Eu quero emprego que eu fico sentado só recebendo, impossível. Esse emprego, eu chamo esse emprego é mais conhecido como vagabundo. Aquela pessoa que não quer trabalhar, mas quer receber. Entende? Então, queridos, haverá problemas? Haverá. Mas é uma terra que emana leite e mel. O casamento vai ser maravilhoso? Não. Mas vai emanar leite e mel. Seu marido vai ser perfeito? Não. Sua esposa vai ser perfeita? Não. Mas haverá leite e mel. Seus filhos vão ser uma bênção em tudo? Não. Mas emanará leite e mel. Em tudo, queridos, tudo que Deus der, vai emanar leite e mel. Porque foi Deus que deu. Nós temos que entender esse processo. Nós temos que entender a ação de Deus nesse processo. Nós temos que entender como é o cuidado de Deus para mim e para você. Na sua vida e na minha vida. Eu tenho que entender isso, você tem que entender isso. Onde Deus está com a mão, ainda que haja problemas, emana leite e mel. Você quer ver um exemplo mais simples dentro da palavra do Senhor também? Estavam os discípulos no barco. E Jesus estava onde? Dormindo no porão do barco. Houve uma tempestade, um mar nervoso. E os discípulos ficaram com medo. Não foi temor, foi medo. Chamaram Jesus. Jesus, nós vamos morrer, porque ventão, barco balançando para lá e para cá, as ondas estão muito nervosas. E aí, você vai continuar dormindo aí? Queridos, não interessa se Jesus está dormindo. A presença dele significa que ninguém morre. Coisa simples. Pararam para pensar nisso? O barco ia virar com Jesus lá dentro dormindo? Não ia, queridos, porque ele estava lá dentro. Vocês entendem? Olha como é magnânima a palavra do Senhor quando a gente entende. Os discípulos estavam preocupados com medo do barco virar. Mas se Jesus estava dentro, o barco não ia virar. Porque Jesus estava dentro. Olha que coisa simples. Isso é simples. Não adianta a gente inventar, nossa, mas não, queridos. Não ia virar porque Jesus estava dentro. Da mesma maneira, quando Jesus falou com eles, vocês vão navegando, que depois eu vou atrás de vocês, também no barco. E eles foram. Aí depois Jesus vem andando sobre as águas. Jesus não falou que ia depois? Foi. Só que não tinha barco, ele foi andando. Qual que é o problema dele andando? Entende a situação, queridos? Então a presença, quando Jesus fala assim, pode ir, você vai. Pode namorar aquele rapaz, você namora. Pode namorar aquela moça, você namora, porque Deus te dá autorização para isso. Deus, estamos casados, estamos planejando o teu filho. É a hora, e Deus vai te dar a hora. Deus faz isso, queridos. Deus, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Se for da tua vontade, que a porta seja aberta. Se for da vontade de Deus, a porta seja aberta, você vai entrar e vai dar tudo certo. Se não for, a porta vai fechar, você vai fazer a entrevista e não vai dar certo. Porque não é de Deus para você. Então, tudo na nossa vida, queridos, é pela vontade do Senhor. Nós temos que entender isso. Continue comigo. « 28. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os descendentes de Enaque. Enaque, eles eram gigantes, tá? Se você for ler lá atrás, no Antigo Testamento, lá atrás, mesmo, vocês vão ver que eram gigantes. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, jebuseus, amorreus, habitavam na região montanhosa. Os cananeus viviam perto do mar e junto ao Jordão.
Queridos, quando a gente vê isso aqui, jebuseus, amorreus, que eles eram todos povos que guerreavam e venciam. Povo que gostava de uma carne dilacerada. Então eles faziam guerra e matavam sem dó. Mulheres, crianças, estrupavam as mulheres. Era um povo de guerra. Não era um povinho qualquer pacato, não, era povo de guerra. Principalmente os cananeus, que foram os que são mais citados na palavra do Senhor. Que é o que o povo de Deus tinha mais guerra, eram os cananeus. Então, queridos, não era um povo qualquer. Não era um povo ligado à passividade. Vamos exemplificar esse povo aqui. Os muçulmanos radicais. Sabe aqueles muçulmanos radicais que põem bomba no corpo e vai nos lugares de vez em quando e explode? Era mais ou menos esse povo aqui. Ele chegava e matava sem dó. E tomava a terra. Tomava os bens. Era esse povo. Então não era um povo qualquer, não. Só para a gente entender onde é que os judeus estavam se metendo. Segue aí comigo. Cananeus. Isso. 30. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-la. Disse ele, em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Então vamos começar agora a questão do medo, para a gente entender. Primeiro alguns chegaram e falaram o seguinte, mostraram os frutos, mas mostraram o problema. Aqui, esse aqui é o fruto. A terra é boa, ela maneja. Porém, nós temos ali jebuseus, amorreus, Enac, são homens gigantes de guerra. Nós temos esse problema para passar. Entende? Aí eu vou fazer uma entrevista de emprego. Porém, mas lá pede isso, eu acho que eu não consigo passar. Você já coloca uma barreira e não deixa Deus agir. Meu casamento, meu marido é assim assado. Você fala mais mal do que bem do seu marido, já é um problema. Você fala mais mal do seu esposo, da sua esposa do que da majestade de Deus, é um problema. Você fala mais mal do seu filho do que bem, é um problema. Aprende a ressaltar as maravilhas de Deus na vida daquela pessoa. Aprende a ver com os olhos de Deus. Deus pode mudar qualquer situação. Deus pode abrir qualquer porta. Então nós vemos aqui o quê? O povo que foi com Caleb e Josué, os outros 10, que eram 12, mostraram o quê? Medo. Começaram a colocar medo no coração dos homens ali de Judá. Começaram a colocar medo. Inflamaram o medo. 10 contra 2. Mas Caleb disse, não, vamos lá, vamos tomá-la. Nós temos capacidade para tomar. Aí vem o encorajamento. Deus prepara pessoas do seu lado para te dizer que você é capaz. Deus levanta pessoas que vão até na sua casa, que vão até no seu emprego, que vão onde você estiver, para falar, eu sou com você e você é capaz porque eu te fortaleço. Deus faz isso, queridos. Você tem que entender que a ação de Deus na sua vida não tem barreiras que podem conter a ação de Deus. Não tem barreiras que podem impedir a sua ação, a sua caminhada, o seu agir. Porque você está com o Senhor. Você está com Deus. A palavra de Deus é muito mais do que qualquer barreira. E nós temos que entender isso. Então Caleb se levantou ali no meio daquela, que ele percebeu, eu vejo isso aqui, Caleb percebeu que eles estavam começando a colocar medo na população. E ele começou a cortar aquilo. Ele falou assim, não, nós temos capacidade. Você é capaz de vencer o problema. Segue aí comigo. Entretanto, 31. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra este povo, visto que é mais forte do que nós. Como eu disse, 10 contra 2. E eles se levantaram novamente e falaram, não. Você viu o que eu citei? É amorreu, é jebuseu, é Enac, só um homem gigante. Não, eles são mais fortes do que nós, não dá para a gente vencer não. E foi inflamando, queridos. E isso eram 10. No meio, igual diz, numa multidão de mais ou menos 10
eu colocando uma quantidade pouca, tá? É bem mais que isso. Entre 10 e 15 mil pessoas, mas era bem mais que isso. E 10 pessoas inflamando todos aqueles lá. Não, eles são mais fortes que nós. Nós não conseguimos vencer. Da mesma maneira que Deus coloca pessoas do seu lado para dizer que você é vencedor, o diabo vai colocar pessoas do seu lado para dizer que você não consegue. Que você vai frustrar. Que a porta está fechada. Que a sua saúde está delimitada. Que você vai morrer. Então você tem que saber quem você ouve. Para quem é a sua atenção? Para qual é a sua situação? E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que havia observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Então, primeiro, você vê lá atrás e fala assim, é uma terra que manda leite e mel, que os frutos. Mas ao mesmo tempo, quando pensaram, o povo vai querer ir para lá, assim, não, vamos ficar quietinho, vamos para lá não, que a gente vai morrer. Queridos, começaram a difamar. E como tem gente para tirar o seu sonho? Como tem gente para tentar frustrar o seu caminho? Como tem gente para mudar a sua direção? Não permita isso, queridos. Seja forte no Senhor. Seja direcionado pelo Senhor. Seja firme no Senhor. Siga o propósito de Deus que Deus tem na sua vida. Siga o caminho que Deus colocou na sua vida. Não permita que pessoas ao seu redor tirem você do foco. Porque se você for tirado do foco, como Pedro, você afunda. Então não deixe que as pessoas tirem o seu foco. Segue aí comigo. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos a eles gafanhotos. Ou seja, nós somos tão pequenos diante de tão grande estatura, diante de tão grande poder, diante de tão grande problema. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite para a pandemia, já que o assunto do momento é esse. Qual que é o tamanho dessa pandemia? É como os filhos de Enac. É gigantesca porque ela é mundial. E como é você diante dessa pandemia? Você é como gafanhoto? Você se posiciona como gafanhoto? Como esse povo aqui do versículo 33? E aí? É nesse ponto que eu quero chegar a questão do medo. Temer ao Senhor, querido, significa: eu sei quem é Deus. Se eu for contra Deus, eu perco meu direito de salvação. Isso é temor. Isso não é medo, é temor. Porque Deus pode todas as coisas. Mas isso que eles fizeram aqui é colocaram medo na população de Israel. Inflamaram medo ali, para que eles não pudessem subir a terra para conquistar. E eu fico olhando algumas pessoas, queridos, eu leio muitos comentários, todos os comentários que chega lá no grupo Família de Deus, ou lá no Facebook, nas lives, né? Eu fico observando alguns comentários. E eu queria pedir para você, que está assistindo hoje, parar de inflamar medo no coração das pessoas. Ou você crê que Deus pode todas as coisas, ou você não crê. Mas para de inflamar medo. Você que bate no peito e fala: eu sou cristão. Eu tenho Deus como meu Senhor e Salvador. Você não tem que propagar medo, queridos. É feio para você que é cristão propagar o pânico, fazendo com que as pessoas tenham medo. Queridos, a doença mata. Ela se alastrou e vai continuar se alastrando. Queridos, a AIDS veio e matou milhões de pessoas. A AIDS acabou? Não. O sarampo veio e matou milhões de pessoas. O sarampo acabou? Não.
É vírus. Vírus, ele não se acaba. Ele sofre mutação. Mas não existe vacina para matar vírus. Ela fortalece o seu corpo para o seu corpo combater o vírus. Mas matar o vírus, não. Porque senão não existia gripe. Um monte de gente via vacina todo ano. E todo ano tem gripe. E muita gente morre de gripe. Temos que entender isso, queridos. Para de inflamar o medo nas pessoas. Para de colocar medo nas pessoas. Existe um problema? Existe. Tem que ter cuidado? Tem. Álcool, lavar as mãos, tem que ter cuidado? Tem. Pessoas do grupo de riscos, idosos, tem que ter um resguardo maior? Tem. Mas para de inflamar o medo. Você é um cristão. Você tem a palavra de Deus na sua vida. E você determina a vitória. Se você não consegue determinar a vitória, que tipo de cristão você é? Entrando no capítulo 14. Então toda a congregação levou a voz, puseram-se a gritar e o povo chorou muito naquela noite. É isso que você está fazendo no meio dos cristãos. Quando você começa a inflamar o medo. E o medo em alto grau se torna pânico. E nós vemos vários cristãos em pânico por causa da pandemia. Porque você está ajudando a discernir esse pânico. Porque você como cristão não está dando valor à palavra do Senhor. Não está mostrando que Deus é poderoso para fazer muito mais. E eu digo mais, queridos. Tanta certeza do que eu falo, que eu sei que a pandemia não é demoníaca, mas a ação de Deus nas nossas vidas. Para corrigir as nações. Sem sombra de dúvida, eu consigo dizer isso aqui para você. A pandemia é uma ação de Deus no mundo, para corrigir o mundo, para mostrar ao mundo quem Ele é. Então para de disseminar pânico no povo. Muda a sua fala. Muda a sua ação. Às vezes as pessoas falam, mas a pessoa está com vídeo e começa a chorar com pânico. Queridos, para. Seja um cristão autêntico, que confia no Deus por todas as coisas, sem estremecer os seus joelhos, suas pernas. Se você se afunda quando sai do barco, é problema seu. Mas não ponha medo de quem está dentro do barco. Porque Cristo se faz presente. Então não tira o foco daqueles que creem em Deus. Não tira o foco naqueles que sabem que Deus vai fazer maravilhas. Que essa pandemia vem, mas vai passar porque Deus é presente nas nossas vidas. Então para de tentar mudar o foco daqueles que estão crendo no Deus Todo-Poderoso. Fique com medo só para você. A palavra de Deus, eu trouxe todo esse andamento para chegar nesse ponto, para falar direto com você. Para com isso. Mude a sua palavra, mude o seu jeito de falar. Fale da graça de Deus, fale do amor de Deus, fale do cuidado de Deus no meio da pandemia. Porque Deus se faz presente na minha casa, na sua casa, na casa de qualquer um que clama o nome dEle, que confessa que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Esse é o nosso Deus. Porque se você continue falando, se você continue alastrando isso, você não faz parte do reino de Deus. Você não faz parte dos corajosos. Você não faz parte dos valentes que lutam e são vencedores. Você é apenas um covarde, mais um covarde no meio da multidão. Então mude a sua estatura, mude o seu jeito de falar. O povo no versículo 1 do capítulo 14 chorou, porque se estremeceu com aquelas palavras daqueles homens. Chorou de medo, de pânico. E eles disseram, todos os israelitas reclamavam, versículo 2, todos os israelitas reclamavam contra Moisés e Arão, e exclamavam, antes tivesse morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. Queridos, isso é pânico, já saiu do medo e virou pânico. Como é que nós vamos invadir aquela terra com aqueles homens gigantes, com aqueles homens poderosos? Virou pânico. E o povo chorou, queridos, é pânico. Não faça isso, queridos. Não permita que alguém da sua família, não permita que a igreja do Senhor entre em pânico. Tenha medo. Mostre para Ele quem é o Deus que você serve.
Mostre para ele que Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Fala com ele sobre Deus. Anuncia que Jesus morreu e a vida em nós. Ainda que tenha vírus, ainda que o vírus te pegue, ainda que você vai... Queridos, Deus cuida dos seus. Eu não estou dizendo que não vai haver mortes. Vai continuar havendo mortes. Estamos no Brasil um pouco mais de 100 mil mortos. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. Todos os anos morrem mais de 1.000 pessoas em trânsito. Todos os anos morrem mais de 10 mil pessoas em trânsito. Morre de gripe. Todos os anos morre muita gente. Mas é muita mesmo no Brasil. É só você procurar lá no Google. Quantas pessoas morreram de gripe comum no ano de 2017? Você vai ver que a quantidade que morre é coisa assim assustadora. E vai continuar morrendo, queridos. Como eu disse, tenha cuidado. Sim, usa álcool gel, lave as mãos, usa máscara. Mas para com pânico. Para com pânico. Viva em Deus. Seja Deus o seu guardador. Seja Deus o seu cuidador. E não dissemine o pânico. Porque Deus está observando você, as suas palavras. Se as suas palavras são palavras de Caleb, para dizer, Eimo, vamos lá e tomamos posse daquilo que mana leite e mel. Tomamos posse dos frutos que a terra nos dá. Tomamos posse das bênçãos que Deus deu. Ou nos escondemos no meio da pandemia. Eu quero deixar essa palavra para você tranquila nessa noite. Que o Senhor possa ter falado no seu coração. Com essa tranquilidade que eu falei aqui. Com esse amor que eu falei aqui. Que eu falei com amor. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu quero estar orando por você mais uma vez. Senhor, nós exaltamos e glorificamos ao Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha fazer, ó Pai, com que haja percepção da Sua glória, da Sua autoridade sobre toda a terra. Que cada um possa abrir os seus olhos, como abriste, ó Pai, os olhos do servo, Senhor, do profeta. Sim, ó Deus, que ficou com medo, que entrou em pânico diante do exército. Mas quando se abriu seus olhos, ele viu o exército do Senhor nos montes, prontos para guerrear a favor do profeta de si, do seu servo. Sim, ó Pai, abre os olhos daqueles que te adoram, abre os olhos daqueles que conhecem o Teu nome, que ouvem a Tua palavra nessa noite, para que saiba que o Senhor é um Deus que cuida, que o Senhor é um Deus que sara, o Senhor é Jeová Rafá, médico dos médicos. Que a Tua palavra é a última palavra, que a Tua resposta é a última resposta. Que quando, ó Pai, o desespero bater em nossa porta, não somos nós que abrimos, mas o Senhor abre e põe ele para correr, porque o Senhor é Deus nas nossas vidas. Sim, ó Pai, entra em cada lar, entra em cada vida, em cada coração que ouviu essa palavra e transforme num coração ousado, valente, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar os avisos. Os avisos? Os avisos. Sexta-feira, nós temos um encontro com a palavra. Você vai encontrar com a palavra aqui. E a palavra vai encontrar com você na sua casa. Queridos, não perca as lives. Ah, mas eu estava trabalhando, não deu para ouvir. Ouça no outro dia. Mas ouça. Eu já disse isso aqui uma vez. A palavra de hoje é de hoje. A palavra de sexta, de domingo e de domingo. Cada uma traz o seu maná. Um dia cordonize, um dia maná, um dia água saindo da rocha. Cada dia é uma coisa. Deus vai falar com você de maneira diferente, dias diferentes, momentos diferentes, em problemas diferentes. Então, sexta-feira, é encontro com a palavra. Né? Esteja atento aí. No domingo, a sexta-feira, às 19h30. A gente não perdeu o horário. 19h30. No domingo, às 19 horas, culto ao Senhor com a família. A sua família vai estar encontrando com Deus, a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus.
Você sabe aqueles momentos que a gente senta com a família, pega uma pipoca, vai ver um filme? Exato. Pega uma pipoca, senta com a família e vai ouvir a palavra do Senhor, coisa tremenda. E Deus falando, você falando na sua casa em línguas, coisa linda. Entende? Queridos, não é porque você está na sua casa que vai ser diferente. O culto continua, porque o culto está no seu coração. Ele tem que estar no seu coração. A adoração ao Senhor tem que estar em si. Tem que fluir no seu interior. Você não tem que estar dentro das quatro paredes para adorar o Senhor. Você tem que adorar o Senhor fora das quatro paredes. Então o culto está no seu coração. Então na sua casa, no seu serviço, onde você estiver ouvindo a live, você tem que cultuar ao Senhor. Então domingo às 20 horas, culto ao Senhor com a família de Deus. A sua família, a minha família, a nossa família em Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Fica atento, né, aos devocionais, né, que estão saindo aí, leia. Não fique com preguiça de ler não, querido. Saiu o devocional, abra, leia. Medite naquela palavra durante o dia. Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo nessa palavra? Busque. Leia, queridos, acompanhe. Tem algo para acrescentar? Tem um testemunho para falar? Comunique com o Ministério de Comunicação. Quem sabe o seu testemunho pode aparecer. Às vezes você não quer aparecer, mas só falando, né? Só o áudio. Queridos, faça. Procure, né? Comunique. Né? Faça um feedback conosco, comunique conosco. Há um problema? Fale com o Ministério de Comunicação. A gente está aqui para servir, queridos. Servir bem para servir sempre. Amém? Então ficamos assim. Que a graça, o amor de Deus, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida, no seu lar. Que a misericórdia do Senhor alcance as suas vidas, alcance o seu lar de maneira transbordante. Que a presença do Senhor, que a presença do Espírito Santo na sua vida seja de maneira graciosa. E que todas as alegrias, todos os frutos de Deus possam ser transbordantes na sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima live, em nome de Jesus.